a gente avançou em relação aos índices de ensino fundamental, Sim. mas a gente tem aquele gap do ensino médio, né? O time chegou na média, né, e tal. Realmente o problema foi Olha, eu não quero falar só da parte vazia do copo, né? Eu quero falar da parte cheia do copo. Imagina o seguinte, Mato Grosso, quando nos assumimos, era um estado, um dos piores colocados na educação nacional. Isso é fato. Em 3 anos e meio, nós avançamos em todos os indicadores. Nós avançamos na proficiência de português, matemática. Isto, ao próprio jornal Folha de São Paulo reconheceu que nós estamos acima da média do Brasil. E agora o próprio MEC, o Ministério da Educação, revelou isso, né, que Mato Grosso melhorou bastante na educação comparado com os outros estados da federação. Eu não vou fazer com que Mato Grosso chegue entre os 5 melhores estados do Brasil em 3 anos e meio de governo. Em educação isso demora para que ocorra, mas nós avançamos. Se você for calcular a média de todos os estados da federação, nós saímos de 26º para 14, para 13, 14, empatado com alguns em 15. Melhoramos 11 posições em 3 anos e meio, eu não terminei o governo ainda. É muito importante isso. Qual o motivo, né, qual a causa disso? Primeiro, é que nós tivemos uma discussão com os professores, com os profissionais da educação, a respeito do sistema de ciclos, com os coordenadores pedagógicos, assessores pedagógicos, com os gestores, com os 40 mil profissionais da educação. A Secretaria de Educação passou por um grande debate e a nossa gestão demonstrou que estamos no caminho certo. Primeiro, nós mantivemos os ganhos salariais dos profissionais da educação. Estes ganhos salariais estavam lá na Lei 510 de 2013. Quem deu os ganhos salariais foi a administração passada, mas fomos nós que pagamos os ganhos salariais dos profissionais da educação, que mantivemos porque fizemos um acordo com o Sintep. Os profissionais da educação, os 40 mil profissionais da educação tiveram, em 3 anos e meio da nossa administração, 49% de aumento real. Não estou falando de RGA, além dos 49, mais o RGA. Isto fez com que os 40 mil profissionais da educação hoje percebam o 3º maior salário do Brasil. Eu vou repetir, o 3º... Estou fazendo estadual, né? O 3º maior salário do Brasil. Esse ponto é muito importante na nossa administração. Depois, nós também assumimos compromissos com o sindicato de realizar concurso público. E fizemos um concurso para 5.700 vagas e já demos posse a essas pessoas, trazendo os professores contratados para que eles, depois da aprovação no concurso, se efetivassem. Isso cria uma ambiência escolar diferenciada, o que fez com que Mato Grosso melhorasse nos indicadores. Além disso... Mas no plano de governo do senhor tem alguma coisa específica para o ensino médio, que é estadual, né, na sua comunidade? Eu vou chegar nisso aí, tá? Não, tudo bem. E imagina o seguinte, nós temos o Pró-Escolas, né? O Pró-Escolas, ele debateu o ensino, que eu já fiz referência ao sistema de ciclos, a valorização dos profissionais da educação. 2, né, a infraestrutura, nós reformamos 150 escolas, entregamos 39 novas escolas, 26 quadras poliesportivas. 3, né, tecnologia, a questão dos aplicativos para avaliação dos profissionais da educação e dos alunos. E 3, a esporte e lazer, também com o fortalecimento do esporte. Veja que Rio de Janeiro e São Paulo cancelaram os jogos estudantis. Mato Grosso manteve os jogos estudantis. E nós temos a Arena da Educação, que é um exemplo no ensino no nosso estado. Qual é o futuro? Qual é o futuro? Agora, estas pessoas que estão no ensino fundamental, né, elas vão chegar ao ensino médio. Nós estamos buscando substituir as escolas por escolas em tempo integral. Mato Grosso não tinha nenhuma escola em tempo integral quando eu assumi. Hoje são 40 escolas, 40 unidades em tempo integral. Nós precisamos, e eu desejo, no segundo mandato, mais 100 escolas em tempo integral. 100. Nós tínhamos 0, hoje temos 40, chegaremos a 100. As escolas militares, só voltando à escola em tempo integral, ela fortalece a proficiência de português, matemática, diminui a evasão escolar, diminui a violência na escola e ao redor da escola. As escolas militares, nós tínhamos uma escola militar,
Hoje temos 8 escolas, terminaremos o ano com 12 escolas. O Muxirum da Educação, que alfabetizou quase 20 mil pessoas. Isto tudo mostra que avançamos muito na educação, mas a minha proposta, isso está no plano de governo, é aumentar o número de escolas em tempo integral, fortalecer os profissionais da educação através de cursos de formação nos 15 cefapros que temos. O que está faltando é tempo, né? É tempo, não você não consegue tirar um estado da primeira posição. É possível. Nós precisamos, sim, melhorar a ambiência educacional. Escolas que têm 30 anos nunca receberam uma mão de tinta. Isto nós precisamos fazer. Esta ambiência, melhorar os equipamentos escolares, né, trazer mais a tecnologia para as escolas. Este é um segundo passo, um segundo momento, depois que estamos fazendo e vamos continuar a valorização dos 40 mil profissionais da educação. Todo este aumento salarial dos professores é, primeiro, para que eles possam continuar a sua função, que é importantíssima. Né? Isto mostra a valorização que o Estado, que o governo deu a estes profissionais. Mas nós estamos pensando também nos 400 mil alunos que temos. Estes 400 mil alunos, eles recebem aulas com professores que são valorizados, com profissionais valorizados. Isto tem um significado na ideia de melhoria da educação. É impossível, nenhum Estado conseguiu isso, você melhorar a educação em 3 anos e meio, como nós melhoramos, e isso foi reconhecido pelo Ministério da Educação e pelos jornais de grande circulação nacional. Para poder fazer esses investimentos, criar escolas em tempo integral, existe uma necessidade de orçamento. Em relação à economia, poucas pessoas questionam, mas assim, o senhor pensa em reformular, ou refazer, ou repactuar o acordo com o Bank of America, que é uma coisa que o senhor herdou e que falam que é um dos grandes problemas mesmo, a base do problema seria essa dívida pública? E muito obrigado por essa pergunta. O Estado, né, ele tem que investir um percentual do que ele arrecada com a educação, né, 25%. Nós chegamos a quase 29% em determinado ano da nossa administração. De 25%, quase batemos em 29%, o que mostra que nós entendemos que a educação é este instrumento para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o futuro do nosso Estado. Esse é um ponto. O contrato do Bank of America foi mais um absurdo praticado pela administração passada. Praticado por Silval Barbosa, praticado por Chico Dalto, praticado por Carlos Bezerra, que estão todos com o candidato Mauro Mendes, que querem voltar. Só do Bank of America, o contrato foi assinado, na nossa administração, nós já pagamos quase 290 milhões de dólares. 290 milhões de dólares. São 37 milhões de dólares em março, 37 milhões de dólares em setembro. 290 milhões de dólares, sem um mecanismo de garantia para a variação cambial, que recebe o nome de RED. Imagine o seguinte, o Estado assinou o contrato com 2%, com o dólar a R$2. Hoje o dólar está 4,16. Imagina o prejuízo que Mato Grosso tem e ainda terá. Durante esses 3 anos, nós conversamos na Secretaria do Tesouro Nacional, conversamos no Bank of America aqui no Brasil, correspondências para os Estados Unidos, e nós temos uma proposta do Banco Mundial para recomprar esta dívida, e isto que nós estamos tratando. Banco Mundial, BOFA. Então existe essa perspectiva. Sim. Isso reduziria para quantos? Isso diminuiria, né, o valor da dívida e daria uma carência para o Estado para pagamento, mas eu não quero falar sobre detalhes disso, que ainda não está ultimado com o Banco Mundial. Governador, e qual é o volume da dívida hoje do Estado? Tá. Mato Grosso deve, de operações de crédito, 7 bilhões de reais. A maior parte destas dívidas são dívidas da Copa do Mundo, que, aliás, a Copa do Mundo foi um erro histórico em Mato Grosso. Nós pagaremos este erro de a Copa do Mundo ser em Cuiabá por muitos anos. Além do VLT, além das obras inacabadas, pagaremos isso por muitos anos. 7 bilhões. É pouco ou é muito? É pouco
diante do que Mato Grosso pode contrair de operações de crédito. Cada estado, ele pode contrair até 200% da receita corrente líquida. Então, Mato Grosso poderia contrair operações de crédito num valor de 28 bilhões de reais, mais 20 bilhões de reais. Já temos 7, mais 20 bilhões de reais. Nós temos capacidade de endividamento, não temos capacidade de pagamento. É o chamado CAPAG, não tem capacidade de pagamento. Porque as obras da Copa, elas concentraram os pagamentos em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, justamente na nossa administração. Né? Aí nós pagamos 1 bilhão em 2015, 1 bilhão em 2016 e na renegociação da dívida com a União, as obras da Copa não entraram na renegociação. Portanto, nós vamos pagar isso por muito tempo em razão de erros que foram cometidos no passado. Mas eu casei com a viúva, tenho que cuidar dos filhos feios da viúva e estou buscando soluções para isso. Agora, a responsabilidade é do Silval Barbosa, a responsabilidade é do Chico Dalto, a responsabilidade é do Carlos Bezerra, que estão todos com o candidato Mauro Mendes. Aliás, que foi omisso em relação às obras da Copa. Veja a questão do VLT. O município de Cuiabá fez de conta que não era com ele. Rasgaram Cuiabá, diferente do que o Emanuel Pinheiro fez. Quando o Emanuel Pinheiro assumiu, ele assinou um decreto dizendo que as obras da Copa em Cuiabá só poderiam se realizar com a autorização do município. Você não encontra uma palavra do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, sobre o VLT em Cuiabá. As obras da Copa, que mais da metade dessas dívidas são obras da Copa. Sim. Sobre segurança pública... Eu quero falar sobre as obras da Copa. Né? Vamos lá. Nós entregamos o viaduto do Tijucal. Entregamos o trevo do Santa Rosa. Entregamos a Salgadeira, uma obra parada há mais de 8 anos. Entregamos o Morro do Despraiado. Não entregamos o Cote do Pari, o Cote da Universidade, a 8 de abril e o aeroporto não está 100%. Porque essas 4 obras são tocadas pelo Berinho Garcia, pai do Fábio Garcia, que é coordenador da campanha do Mauro Mendes. Que, aliás, além dessas 4 obras, ele também não consegue terminar 3 escolas técnicas e a ZPE. É do mesmo grupo do pai do coordenador do Mauro Mendes, que são sócios, inclusive, em outras empresas. Sobre as obras da Copa... Ah, sim, o viaduto da Universidade Federal. O viaduto da Universidade Federal alagava todos os anos, porque fizeram a obra sem drenagem. Nós fizemos a drenagem. Depois de 2016, final do ano de 2016, não alagou mais, porque o nosso governo é que resolveu este problema. A Estrada do Moinho é de um cidadão chamado Vanderlei da Trimec, que não é meu sócio, é sócio do Silval, que é sócio do Mauro Mendes, ou sócio do irmão. O Mauro Mendes é sócio do irmão do Silval. Que o próprio Mauro Mendes já revelou isso. E o contorno lá na entrada para Chapada, que é uma obra que também dificulta muito a mobilidade na cidade? Sim, esse é o Rodoanel, não é isso? O Rodoanel, ele foi assinado o contrato com um projeto que falava que os 80 quilômetros seriam por pavimentação asfáltica. 80 quilômetros. Muito bem. Nós refizemos o projeto e diminuímos o projeto pela metade o valor. Economizamos quase 400 milhões de reais. E não vamos fazer mais em asfalto, em pavimentação asfáltica. Faremos em concreto. Imagine, pela metade do preço e em concreto. Concreto demora 20 anos. Pavimentação asfáltica, 10 anos para dar um buraco. Nós cortamos pela metade o preço e vamos fazer melhor. Amanhã tem uma audiência pública sobre o Rodoanel. Tem alguma previsão de entrega? Não, a audiência pública é para o processo licitatório. Por isso demora. Porque você pegar uma obra inacabada, uma obra que começa errado, um projeto mal feito, é a mesma situação do Hospital Júlio Miller. O Hospital Júlio Miller, o processo licitatório foi feito em 2011 e 2012. A Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, ela que ficou de fazer os projetos e não fez os projetos. A Controladoria Geral da União chegou à conclusão que os projetos são de péssima qualidade.
A administração era da reitora Maria Lúcia, que fez projetos de péssima qualidade, inclusive identificados pela uma comissão do Estado e pela CGU. Os projetos são péssima qualidade porque ela não soube conduzir o processo licitatório. Depois você dá uma cópia para eles desse aqui. Tira a foto no celular e manda. Ela acusa o Estado de ter se apropriado da verba do Júlio Miller e de, ela falou isso inclusive lá no circuito, e de ter ficado com essa verba para tentar repassar para a finalização do pronto-socorro. Ela é irresponsável, a CGU já demonstrou isso, que ela conduziu o processo de péssima qualidade, sem projetos, e o processo licitatório foi feito via pregão para que uma empresa ganhasse a licitação. Isso é coisa do PMDB, é coisa da administração passada, para fins eleitoreiros. Isso está tudo demonstrado em documento. Mas o senhor acha que nos próximos 4 anos sai o hospital? Sim, agora, imagine, o Estado firmou um convênio com a União que o Estado repassaria 50%. Isso está errado. A lei fala que o Estado só pode repassar até 20%. Fizeram errado. Não coloca o dinheiro em obra sem projeto, com projeto mal feito, como foi feito pela reitora da universidade, a doutora Maria Lúcia. E o VLT sai ano? Sim. O VLT sai, mas não sai em um ano. Falar que o VLT sai em um ano é conversa fiada. Governador, o Arthur Nogueira disse que tocar a obra do VLT agora é insanidade, porque o Estado não tem caixa para isso. Como o senhor vê esse ponto de vista dele? Eu respeito a posição do Arthur, mas nós não podemos vender os vagões, 700 milhões de vagões. A sociedade tem que entender que a obra do VLT precisa terminar, mas precisa terminar dentro da lei. Nós estamos fazendo um chamamento público para que empresas possam tocar o VLT, terminar a obra e tocar o VLT. Nós não vendemos vagões do VLT, aliás, compraram 10 composições a mais, 150 milhões a mais. Nós não podemos vender como se vende baguncinha na rua. Mas Campinas vendeu, né? Sim, mas o nosso, é possível vender o excesso. Nós não vamos vender todas as composições, 700 milhões de vagões. Que, aliás, o Estado ainda não está tomando conta dos vagões. Os vagões são de responsabilidade da empresa. Sobre segurança pública, eu ouvi o senhor dando uma entrevista hoje a respeito disso, um pouquinho antes de falar com a gente. No Cadeia. E eu acho que eu fiquei com dúvida em relação à superlotação dos presídios. O pessoal da segurança pública fala que esse é um gargalo, que tem muita gente com tornozeleira porque não tem presídio. Então eles acabam soltando pessoas que deveriam permanecer, tipo, flexibilizando a lei, semiaberto, por conta de presídios. Existe alguma previsão de construção de novas unidades, de albergar? Olha só, Não. Mato Grosso tem 11.500 presos, 11.500 reeducandos. Quando eu assumi o governo, apenas 1.000 estudavam. Hoje, 3.600 estão estudando. Avançamos. Desses 11.500 reeducandos, nós temos 6.500 vagas para 11.500 reeducandos. Nós estamos terminando o estabelecimento penal em Várzea Grande, 1.100 vagas, e um em Peixoto de Azevedo, 400 vagas. Aí vai melhorar? Vai melhorar, mas ainda não vai resolver. Sobre tornozeleiras, quando eu assumi, eram 300 pessoas utilizando tornozeleiras, hoje são quase 3.000 pessoas utilizando tornozeleiras. Quem determina a utilização de tornozeleira não é o Poder Executivo. Quem determina a utilização de tornozeleira é o Poder Judiciário. Mas até o titular da vara de execuções, ele chegou a falar isso. A gente libera porque não tem condição de deixar... Olha, com todo respeito ao juiz, né, e eu não vou concordar com o que ele falou, respeito a posição dele, mas cabe ao juiz, no momento de estabelecer cautelares, dentre elas a tornozeleira, a analisar os requisitos, independente de ter ou não presídio. É a minha opinião. Governador, no primeiro Senhor. semestre teve aquela polêmica com as facções, né? Ataques que teriam sido disparados dentro das cadeias. Você acha que esse assunto já gera uma rubrica, alguma secretaria, alguma área específica? Gera o quê? Alguma rubrica, alguma área específica para estudar a facção, a atuação dela? Nós temos na Polícia Judiciária Civil um grupo de o GCCO, que faz a investigação a respeito dessas facções criminosas. Agora, nós combatemos as facções criminosas, combatemos com ações
ações fortes de transferência desses líderes para outros estabelecimentos penais, inclusive fora do Estado. Fizemos isso, fizemos uma operação com a prefeitura, os profissionais do Bombeiros, para inibir isso dentro dos bairros, inclusive pichações. E todos aqueles que se manifestaram, por exemplo, na escola lá no CPA, como sendo de uma facção, foram presos e responsabilizados. Todos aqueles daqueles atentados a ônibus em Cuiabá foram presos, já foram denunciados e alguns já foram até condenados. Diferente do que ocorreu em outros estados, né? E o esperado concurso da Polícia Civil Militar? Tem previsão? Hoje são 15 mil profissionais no sistema de segurança. 15 mil. Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Politec e Detran. 15 mil. Desses 15 mil, a minha administração chamou 27%. 3.663. Imagina... No concurso anterior, né? Como é? No concurso anterior. Sim, 3.663. Nós chamamos 27%. Precisamos de mais? Precisamos. Precisamos de mais 1.200 policiais militares, 1.200 policiais civis, mais 200 profissionais para o Corpo de Bombeiros e mais 150 delegados. Temos um concurso para delegado em andamento. Precisamos fazer concursos nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o senhor não tem isso no plano Não, de governo? isso está no plano de governo, aumentar o efetivo, mas só com as permissões da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente já chegou a exceder um pouquinho, né? Já excedemos, sim. Um questionamento do TCE. Existe um questionamento do TSE, mas no reconhecimento do voto, aliás, minhas contas foram aprovadas, eles reconheceram que nós chamamos só para a segurança e para a educação. E como lidar com esse problema? Vai descontratar o DAS? Vamos lá. Mato Grosso tem 1.500 cargos comissionados, DGAs. É o menor número proporcional da história de Mato Grosso. Aliás, eu fiz várias reformas administrativas para que nós pudéssemos chegar nesse número, tá?